Quero louvar a Deus nesta manhã por esta oportunidade. Eu reconheço que só a graça de Deus pode fazer aquilo que nós estamos vendo aqui nesse lugar. E eu sou grato a Deus por isso. Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Nilton Santos. Eu não tenho assim muitas palavras bonitas para lhe dizer, presidente, mas eu quero lhe dizer muito obrigado. Eu tenho no meu coração o sentimento e o reconhecimento de que uma oportunidade como esta, que o pastor Nilton me deu, pode mudar o destino do meu ministério. E eu entendo a responsabilidade que pesa sobre os meus ombros. Espero ter sido bênção para a sua convenção. Deus abençoe a pastora Regina. Deus abençoe. Eu cumprimentando ela, cumprimento todas as pastoras, as mulheres de Deus abnegadas que aqui estão. Que o Eterno alcance esta família com graça, com prosperidade, com saúde e muita paz. Pastor Sérgio Melfior, pastor Ezequiel Montanha, homens de Deus que me receberam de maneira muito especial e com muito carinho. Pastor e cantor Sandro Guedes, nosso amigo. Deus abençoe o pastor Jamir Brito por ter cuidado da nossa logística, me cuidou com tanto carinho. Deus abençoe. Pastor Leidir, cadê o pastor Leidir? Está ali? Deus abençoe. Fui muito edificado através da sua vida, pastor. Obrigado, viu? É muito bom lhe ouvir, ter a sua amizade e o seu carinho. Pastor Leidiel, cadê o pastor Leidiel? Está aí? Está lá atrás. Deus abençoe. A última vez que estive em Blumenau, foi ele que me recebeu com muito carinho. Muito obrigado. Queridos, aqui na convenção, eu tenho um irmão, um amigo, que eu não poderia deixar de citá-lo. Ele é pastor presidente hoje em Rio do Sul, pastor José Ferreira. Cadê meu irmão? Está ali. É irmão mesmo, é da minha casa. A gente se fala todas as semanas e nós temos uma aliança fora do altar. Obrigado pela sua amizade, pelo seu carinho. Deus abençoe. Abra sua Bíblia. Eu percebi que ontem eu fui muito duro com os irmãos, então hoje eu quero uma mensagem mais light. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, Ananias e Safira. Quero louvar a Deus pela vida dos ex-presidentes que aqui estão. Cada palavra deles, cada gesto, cada atitude nos ensina. E eu quero sair daqui edificado. Edificado. Muito obrigado àqueles que compraram os meus materiais. Ainda tem alguns materiais ali embaixo, os livros pequenininhos, ó. Um é 15, 4 por 50. Os livros médios, um custa 30, 2 por 50. É uma maneira que você tem de me ajudar a alimentar a minha família. Nós somos missionários ali em Londres, eu não tenho salário da igreja. A igreja me ajuda no aluguel, mas eu não tenho salário da igreja, então eu dependo dos meus materiais para poder alimentar a minha família. Atos capítulo 5, Ananias e Safira. Não sei por que vocês riram. Vamos lá. Você consegue uma água para mim? Uma água? Mais um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade ou da fazenda? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu, e um grande temor veio sobre todos aqueles que isto ouviram. Verso 6. E levantando-se, os moços cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando o espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido ao seu marido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, foi portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vocês, a palavra consertardes aí é entrar em acordo? Por que vocês entraram num acordo para tentar ou para mentir o Espírito do Senhor?
Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, eles também levarão a ti. Logo caiu aos seus pés e morreu. Entrando os moços, acharam-na morta e levaram para fora e sepultaram junto de seu marido. E o último verso é o verso 11, que diz assim: houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Esse é um texto que a gente não consegue terminar ele dizendo amém. É muito difícil de dizer amém num texto assim. Redobre a sua atenção. O que mata um casamento? O que leva um casal a morrer dentro da igreja? O que faz com que um casal, na era da graça, porque eles não vivem na época de Coré, Datã e Abirão. Eles vivem na dispensação da graça. O que faz um casal que vive na época da maior ou do maior avivamento que já aconteceu no início, na história de toda a igreja. O que faz um casal cujo pastor é Pedro, não sou eu pastor, é Pedro. O que faz um casal cujo pastor é Pedro, congrega numa igreja onde milagres são constantes. Morrer ofertando. Por que casamentos acabam? Por que relacionamentos morrem? Dentro da igreja. Se nós disséssemos fora da igreja, nós teríamos inúmeras razões para a morte dos relacionamentos. Olhando para as pesquisas do IBGE, nós percebemos que no Brasil a segunda causa de divórcio é dinheiro. Dinheiro. Falei sobre isso anteontem. O problema não é possuir dinheiro, é ser possuído por ele. No texto que eu li, a causa não é o valor financeiro, é o valor moral. Mas o dinheiro está envolvido, porque a maneira como eu lido com o meu dinheiro revela muito do meu caráter. Infidelidade também mata casamento. A infidelidade no Brasil é uma epidemia perigosa. E uma triste notícia, eu que sou de Goiás, recebi essa semana de uma pesquisa feita no Brasil, que o estado mais adúltero é Goiás. E pasmem-se, senhoras e senhores, as mulheres estão empatadas com os homens no quesito infidelidade. Por causa da sua independência financeira, por causa do espaço que ela conquistou no mercado de trabalho, por causa dos acessos que ela tem, a facilidade que ela tem de informações, de pessoas, de proximidades. O que mais pode levar um casamento à falência? As mídias sociais. A maioria dos divórcios hoje, quando o advogado vai conversar, ou quando se apresenta para resolver a questão do processo na justiça, a internet de alguma maneira está envolvida naquela história. Ontem eu entrei na escola, na academia de pregadores, para assistir às aulas do pastor Leidiel. Ele fala a respeito da influência das mídias sociais na família. Ele que é psicólogo, ele que é pastor, e de uma maneira inteligente e relevante, ele fala exatamente a respeito desta influência que hoje as redes sociais, a mídia social, tem nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos e na igreja. A maioria dos casais que terminam seus relacionamentos, de alguma maneira, a mídia social ou a rede social interferiu, gerando ou trazendo um câncer chamado adultério para dentro de casa.
Outros dizem que o casamento terminou porque o amor acabou, como eu disse ontem. Tem gente que joga o carro fora quando acaba a gasolina. O amor não é um sentimento, é uma decisão. O amor é uma obra de arte construída com suas decisões diárias. Outras razões inúmeras, interferência de terceiros e tantas outras coisas. Vivemos uma época de valores distorcidos. Antigamente, os valores que emanavam da família norteavam a sociedade. Hoje não. A família foi colocada no ostracismo, no esquecimento. Os valores da família estão sendo não só combatidos, como completamente deturpados pelas mídias sociais, pela TV, pelos filmes, pelas novelas. Antes de entrar aqui no texto, até porque eu não quero fazer uma exegese desse texto, até porque eu nem sei o que é exegese, mas eu quero conversar com você algumas coisas a respeito desse texto aqui. Deixa eu lhe dizer algumas definições de casamento que eu já disse, preciso repetir porque tem que ficar gravado. Primeiro, casamento é a união de dois pecadores. Você pode dizer isso comigo? União de dois pecadores. Vamos lá, 1, 2, 3. União de dois pecadores. Qual a solução que Deus encontrou para o pecado? O perdão. O sacrifício. Nenhum relacionamento sobrevive sem sacrifício e sem perdão. Sem abnegar, sem olhar com exclusividade, sem egoísmo. Senão não sobrevive. Casamento é a união de dois pecadores. Duas pessoas diferentes, de culturas diferentes, de criação diferente, de natureza diferente, tentando viver debaixo do mesmo teto. Vai dar confusão. Segundo, casamento é uma escola onde você se matricula e nunca pega diploma. Terceiro, casamento não muda ninguém, só tira a máscara. Não dá para você esconder quem é você dentro da sua casa. Porque aqui no altar eu trato da minha reputação, a minha impostação de voz, a minha presença, o meu terno, mas lá na minha casa. Porque nós gostamos de esconder atrás da nossa espiritualidade. Eu fui numa igreja um dia que o irmão tinha um aleluia tão afinado que eu falei, gente, eu queria um aleluia assim. Aleluia. A mulher do lado, eu te conheço. É por isso que nessa convenção estou eu pregando com tanta liberdade. A minha esposa não veio. Fica fácil falar. Casamento não muda ninguém, só tira a máscara. Pastor, se casamento vai dar confusão, se casamento gera realmente esses problemas, qual é o segredo de um casamento de sucesso? Beleza e paciência. Quando tudo estiver bem, beleza. Quando não tiver, paciência. Atos dos Apóstolos é o único livro do Novo Testamento que não termina com a palavra amém. Atos dos Apóstolos é o único livro do Novo Testamento que não termina com a palavra amém. Por quê, pastor? Porque são os atos do Espírito Santo na igreja. Eles não encerraram. Eles continuam em Santa Catarina, Paraná, na sua vida, na vida da igreja. O amém será lá na eternidade. No capítulo 1, Jesus vai aos céus. E quando ele sobe, ele faz uma promessa de que enviaria o Espírito Santo, o Consolador. Ele estaria conosco para sempre. Ele encheria os crentes para que fossem testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles vão para o cenáculo e no capítulo 2 a Bíblia diz que de repente eles foram tomados por línguas repartidas como que de fogo. A graça de Deus veio sobre eles, a unção do Espírito Santo tomou aqueles 120 e a partir daquele dia a história nunca mais foi a mesma. Apóstolo Pedro prega uma mensagem extraordinária, tomado pelo Espírito Santo, e milhares aceitam a Jesus.
No capítulo 3, eles estão na Porta Formosa e o paralítico se levanta. Imagine que coisa extraordinária, que fase que a igreja está vivendo. No capítulo 4, o escritor de Atos, doutor Lucas, médico Lucas, ele vai nos contar a situação social da igreja. Porque a espiritual a gente já está vendo, é nítido. Salta aos olhos o fervor no coração das pessoas. Você olha para a Bíblia e vê que todos estão cheios, falam em línguas, pregam a palavra, estão totalmente tomados por Deus. Mas socialmente falando, a Bíblia vai nos dizer que, compungidos pelo Espírito Santo, as pessoas vendiam tudo e entregavam na igreja. Pedro não mandou. Não é uma ordem apostólica. O pastor da igreja não disse nada. Era algo espiritual. As pessoas, elas estavam tão cheias de Deus que vendiam tudo e entregavam na igreja. Aí no final do capítulo 4, Lucas vai elogiar um homem por nome Barnabé. Barnabé é da tribo de Levi, ele é natural de uma pequena ilha chamada Chipre. E esse Barnabé é um homem extraordinário. Foi ele quem conduziu Paulo até a igreja de Jerusalém. Foi ele quem trouxe João Marcos para viajar com Paulo. Ele viajava com Paulo, um missionário, investiu sua vida, abnegou-se, investiu tudo no reino e na obra de Deus. E no final do capítulo 4, Lucas vai dizer assim: esse Barnabé vendeu tudo e entregou aos pés dos apóstolos. Esse é o clima. Esse é o contexto da igreja. Unção de Deus, Espírito Santo, língua estranhas, paralítico andando, alma se convertendo, gente entregando tudo. Olha que coisa maravilhosa. Aí entra o capítulo 5 e uma versão diz a primeira palavra do capítulo 5: entretanto. Entre, quer dizer, dentro desse contexto, no meio de tudo isso, um casal resolve fazer a mesma coisa de maneira errada, toma uma decisão em casa e morre na igreja. Bem, existem várias razões para um casamento morrer, eu já citei algumas aqui desde o dia que eu cheguei, mas nesse texto, especificamente, tem algumas. Primeira delas, escute, redobre a sua atenção. Por que Ananias e Safira morreram? Porque não pediram conselho para ninguém. Não se toma uma decisão tão séria sem falar com ninguém. Eles não estão vendendo uma ovelha para comprar um camelo. Não! Venderam tudo! Escute o que a Bíblia diz. Provérbios 11:14, na multidão de conselheiros, não é de conselhos, é de conselheiros, há segurança. Provérbios 15:22, onde não há conselho, fracassa os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Provérbios 24:6, na multidão de conselheiros está a vitória. Casal, olha para mim, deixa eu te fazer uma pergunta. Com quem você compartilha os segredos do seu casamento? Nós cometemos 2 erros. Tem gente que nunca pede ajuda para ninguém, como eles. E tem gente que compartilha com qualquer um. Eu tenho uma palavra nesta manhã primeiro, só para as queridas irmãs. Irmã, querida, oi, olha para mim. Eu sei que você precisa compartilhar. Eu sei da sua necessidade em falar. Eu sei que para a senhorita a palavra é uma recompensa. Eu sei que você precisa desabafar. Com quem você anda compartilhando as coisas da sua vida? Pastor, eu tenho uma amiga que ela parece psicóloga. Parece. O nome dela é fofoqueira. Quando você fala mal do seu cônjuge, do seu relacionamento com alguém que não tem condições de te ajudar, 2 coisas acontecem. Primeiro, essa notícia vai se multiplicar. Segundo, o diabo acabou de descobrir o que estava na sua mente, ele não sabia. Agora ele já tem estratégia. Com quem você compartilha segredos? Cuidado!
Ah, pastor, estou pensando em divorciar. Vou pedir um conselho para a Gretchen. Por que você não fala com o Fábio Júnior? O Fábio Júnior casa tanto que ele não manda convite de casamento, ele manda cartão fidelidade. Você vai pontuando cada casamento. Você está entendendo onde eu quero chegar? Tem caráter, tem vida com Deus, tem integridade, vai me ajudar, rasga a alma. Não tem, shut up. Ó, e não é só coisas negativas, coisas positivas. Vamos para a Bíblia Sagrada, segundo livro dos Reis, capítulo 4. Uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, tu sabes que teu servo temeu o Senhor e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Disse Eliseu: declara-me, que é o que tens em casa? O que eu posso te fazer? Ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma pequena botija de azeite. Ele disse: vai, pega os seus vizinhos, vasos emprestados, vasos vazios não poucos, entra na sua casa e feche a porta. Faz o quê? Ah, mas não é coisa boa? Agora imagine comigo, a irmã Maria está lá multiplicando azeite. É coisa normal, né? Está lá multiplicando azeite. Ela pega uma botija e enche um vaso. Uma botija e enche um vaso. Aí a irmã Joana passa lá na porta. Pai do Senhor, irmã Maria, Pai do Senhor, está fazendo? Não, estou multiplicando um azeite, vem cá para você ver. Você concorda que tem coisa que algumas pessoas não vão entender? Cuidado com muita exposição. Você está ouvindo, minha irmã? Não coloque na vitrine o que não está à venda. Aí, o segundo livro dos Reis, no capítulo 4, termina falando de uma outra mulher que vai a Eliseu, a Sunamita. Ela é da cidade de Sunem. O marido dela é velho, ela não tem filhos. E aí ela olha para o marido e diz: eu vi Eliseu passar aqui, gostei dele, e eu quero fazer um quarto para esse homem na nossa casa. Será que era íntegro? O marido dela é velho e autoriza ela a fazer um quarto para outro homem dentro de casa. Porque o casal olha para Eliseu e diz: a palavra de Deus na boca dele não é palavra, é verdade. Integridade. É assim que as suas ovelhas te olham? Aí ele ficou tão feliz com o quarto, tão feliz, que ele chamou Geazi, que era o servo dele, e disse: o que nós podemos fazer para abençoar essa mulher? Aí Geazi entrou no Orkut, porque o Orkut é dessa época. Aí ele entrou no Orkut e disse: profeta, a casa dela, já descobri o que ela não tem. A casa dela é limpa, arrumada, organizada, não tem nada quebrado, não tem nada sujo, não tem nada arranhado, não tem criança nessa casa. Ah, mas o marido dela é velho. Não, tudo bem, Ezequiel orou no vale de ossos secos, o exército se levantou. Vamos orar pelo marido dela. Vai que o exército se levanta. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, bora para frente. Só estamos em adulto, em casais, bora seguir a viagem. Presta atenção. E não é que ela gerou. Ela ficou grávida. Ela deu à luz. E quando o menino estava com 12 anos, deu uma dor de cabeça nele. Morreu. E aí eu amo as mulheres da Bíblia. Já está morto, ela enterra. Eita, como é que... olha que extraordinário. O que ela fez com o menino? Você que lê Bíblia aí. Ela pôs ele aonde? No quarto do profeta? Bíblia. E saindo, fechou a porta. Nem tudo que está morto no seu quarto todo mundo precisa saber. Vocês estão rindo porque está vivo ou porque está morto? Olha para mim aqui. Quem anda entrando na sua casa? Com quem que a senhorita anda compartilhando as coisas aí do seu coração? Tem 2 portas fechadas no mesmo capítulo. Um para um milagre.
e o outro para uma morte. Pare de postar algumas coisas na rede social. Esses dias eu escrevi na rede social: um amor de verdade não é aquele que te completa, é aquele que te faz transbordar. A irmã escreveu embaixo: vai falar isso pro grosso do meu marido, e marcou ele. Ela fechou a porta e foi atrás de Eliseu. E na Bíblia não há coincidências. Eliseu olha de longe, chama Geazi e disse: vai lá, filho, faz 3 perguntas para ela. Quantas perguntas? Você prestou atenção que são as mesmas? Vai bem contigo? Vai. Vai bem com teu marido? Vai. E teu filho? Ela diz para Geazi: tá tudo de boa, vaza, 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 não quero falar com você. Sai, 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 sai. Quando ela chega em Eliseu, ele faz a mesma. As mesmas, vai bem contigo? Vai. E teu marido? Vai. Teu filho? Aí quando ele pergunta do filho, ela se desarma. Ela joga no colo dele tudo. Eu não pedi para você orar, eu não falei que queria filho. E aí ela vai falar com quem de direito? Sabe o que Eliseu fez? Pegou o cajado, entregou na mão de Geazi, disse: vai lá. Entrou onde não deve, viu que não deve, fez o que não deve, entrou com o menino morto e saiu com o menino morto. Quem anda entrando na sua casa? Com quem que você viaja? Onde é que seus filhos dormem? Pastor tem vida pública, todo mundo quer ficar na casa da gente o tempo todo. Dormir lá, entrar lá, ficar lá, saber de tudo. Vai devagar, tem hora que a gente precisa fechar a porta. Sabia disso? Quantas pessoas estavam quando Jesus foi assunto aos céus? Atos 1. Quantos discípulos estavam? Quem se lembra? 500. A multidão estava lá? Não, cadê aquela multidão? Só tinha 500. E no batismo com o Espírito Santo tinha 500? 120. Para Jesus enviar de 2 em 2 foi 120? Não, só 70. E para andar com ele todo dia, dormir com ele, andar com ele, comer com ele, fazer milagre com ele, pregar com ele, era 70? Só 12. E para orar com ele, era 12? Ah, só 3. E para deitar aqui? Só 1. Ele ama a multidão, mas a multidão não deita aqui não. Não é acepção, é seleção por propósito. Cuidado. Não sai falando, abrindo o coração com quem não pode te ajudar. A senhora me ouviu? Agora eu vou falar para o senhor. Porque um problema meu e o problema seu, nós machos, é o mesmo de Ananias, é o mesmo. É 2 coisas que nós temos dificuldade, eu e o senhor. Nós temos dificuldade de dizer 2 coisas: me perdoe e eu errei. Por que é tão difícil a gente reconhecer? Homem não abre mão do controle da TV, pensa da vida. Não abre mão. É tão difícil para a gente reconhecer. Olha para mim aqui, queridão. Tem homens deixando o casamento e a família acabar porque está com um problema financeiro e continua mantendo as aparências, não pede socorro. Não vai a Eliseu. Pastor, o senhor está enchendo linguiça, aqui só tem homem e mulher de Deus. Eu sei, e o bilhete que eu recebi ontem: pastor, me ajuda, meu casamento está acabando. De esposa de pastor. Porque você não é super-homem, você não é Mulher Maravilha, é um homem e uma mulher de carne e osso que precisa de ajuda. É por isso que tem uma junta, é por isso que tem uma liderança, é por isso que tem um regional, é por isso que tem alguém em nome de Jesus. Talvez o senhor está com problema de saúde, problema hormonal, disfunção erétil, ejaculação precoce e deixa o casamento acabar. Somos seres humanos. Para que eu
resolva qualquer coisa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é reconhecer. Mas homem é difícil demais. É muito difícil. Você já viu algum homem que está perdido no trânsito e ele fala assim, perdi, eu não conheço. Ele roda. E a senhora sentada ao lado diz para ele assim, com aquele português correto, a gente estamos perdidos. O que ele te fala? O que ele te fala? Que é isso? Aqui, ó, conheço igual a palma da minha mão. Ah lá, eu conheço aquele prédio. Lógico, passou 6 vezes aqui, ué. Tem que conhecer o prédio mesmo, ué. Olha para mim. Olhem para mim. Ei, calma. Alguns anos atrás eu fui em Brasília, na época quando surgiu o GPS. E o amigo que eu levei nunca tinha visto um GPS. Ele nunca viu um GPS. O GPS que você colocava no painel do carro assim, ó. Um tom. Quando eu entrei em Brasília, liguei o GPS, a mulher já começou a mandar na gente. Pega a primeira direita, pega a primeira esquerda e tal, não sei o quê. E ele calado, impressionado, ele nunca tinha visto aquilo. Quando eu fui chegando perto do local onde eu queria ir, o GPS, ela disse assim, pega a direita. Eu falei, aqui para a senhora, que eu conheço aqui? Aqui é a esquerda. E entrei. E ela foi dizendo, pegue o próximo retorno. Você está a 5 quilômetros do destino. Você está a 8 quilômetros do destino. E eu dirigindo e tentando desligar. Mas mulher assim, nem no GPS elas não calam. Eu tentando e falei nada. E fui andando, e fui dirigindo. Gente, eu rodei. E o meu amigo, goianão, aqueles assim do interior, nunca tinha visto o GPS. Ele cruzou o braço e falou, acho melhor nós obedecer essa mulher aí. Por que nós somos assim? A gente demora para ir ao médico. A gente demora para aceitar que errou. A gente não reconhece que está perdendo. A gente não reconhece que não está bem financeiramente, sabe? A sua mulher é seu termômetro. Deixa ela te dizer umas verdades. Não se ofenda, não. Fique nu. Estavam nus e não se envergonhavam. Ficar nu diante do outro, sabe, emocionalmente, você ficar nu, abrir o coração para o outro, é se tornar vulnerável ao outro. É algo que acontecia antes do pecado. É você retornar ao jardim. Qual o problema de Ananias e Safira? Não pediram conselho para ninguém. Porque se eles vão em Pedro, Pedro ia falar, o que vocês querem? Não, pastor, nós estamos pensando o seguinte, nós vamos vender tudo e entregar aqui. O que Pedro ia dizer? Faz isso não. Não pediram conselho para ninguém. Segundo o erro deles, fizeram um acordo com propósito errado. Diga comigo, acordo. Acordo é importante no relacionamento, sim ou não? Então quer dizer que Ananias e Safira está melhor que você. Porque Pedro diz, por que vocês dois entraram num acordo? Ananias e Safira está melhor do que muito casal. Porque os dois aqui estão em casa, sentados, discutindo finanças. Ei, se um acordo errado mata, pensa você que não tem acordo nenhum. Andarão dois juntos, se não estiverem em acordo. Na minha casa nós temos um valor que a gente gasta sem consultar um ao outro. Pode gastar, mas quando chega naquele valor, só gasta se o outro estiver sabendo. É melhor trabalhar os dois, porque tem melhor paga do seu trabalho. Agora não. Lá em Goiânia eu conheci uma irmã que emprestava dinheiro a juro para o marido. Quem tem uma mulher dessa não precisa de inimigo, é para quê? Ela empresta dinheiro a juro para o marido. Como que alguém é capaz de roubar a si mesmo? Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Lá no Éden Deus fez um. Aí de um Deus fez 2. Aí no casamento Deus pega os 2 e faz. Não tem mais meu, agora é nosso.
Não, tem dinheiro, é meu, o dinheiro é nosso. Não, a dívida é sua. Não. Acordo. É impossível andar de mãos dadas em direção contrária. Decisões precisam ser tomadas em acordo. Olho no olho. Porque um tem uma visão diferente do outro. Nossas diferenças não nos tornam inimigos, elas nos completam. Tem gente que muda de cidade, muda de país, e muda, e faz, e toma atitude, e não fala nada com o outro. É uma aliança. É preciso compartilhar, chegar num acordo. Eu não posso atropelar a minha família por causa de uma decisão minha e única. Eu não sou sozinho. Tem gente comigo. Acordo. Andarão dois juntos se não tiver de acordo. É impossível andar de mãos dadas em direção contrária. Impossível. Qual o problema dos dois? Eles fizeram um acordo com um propósito errado. Eu já vi na internet, pasmem-se senhores, um palestrante de casais evangélico dizendo: dentro de 4 paredes tudo é permitido, é só os dois entrarem em acordo, o que concordarem na terra será concordado no céu. Oi. E o princípio? E os valores? O fato de eu com meu cônjuge concordar não significa que a vontade de Deus está inserida. O primeiro ponto é concordar, mas eu preciso saber se Deus está no negócio. Elimeleque chama Noemi, Malom e Quilion, muda para Moabe, não ora, não consulta, a família está em acordo, morreu todo mundo. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Acordo tem que estar aqui, ó. Se eu falar para você 11 de setembro, o que é que você lembra? Eu fui numa igreja, a irmã disse: aniversário da minha mãe. Homens com facas de pão derrubaram alguns aviões e 2 deles foram nas Torres Gêmeas. O mundo entrou em polvorosa, efervesceu. E aí os jornalistas foram procurar o pastor Billy Graham, porque Billy Graham é conselheiro do Senado Federal, da Casa Branca, o pastor referência, o maior evangelista do século. Eles foram perguntar a Billy Graham: mas como que Deus permite algo assim? Onde é que Deus estava? Será que ele não viu o que está acontecendo com a gente? Um país cristão. Billy Graham, internado com pneumonia, não pôde descer do saguão do hospital. Ele orienta a sua filha, ela desce. E a primeira pergunta que fizeram para ela: onde Deus estava quando as torres caíram? Cheio de jornalista. Ela citou 15 itens, eu vou lembrar de 3. Ela disse: Deus estava no mesmo lugar em que Ele estava quando nós retiramos o ensino religioso das escolas. Deus estava no mesmo lugar em que Ele estava quando nós autorizamos o casamento homossexual. Deus estava no mesmo lugar em que Ele estava quando nós liberamos as drogas. Deus estava no mesmo lugar em que Ele estava. E ela foi falando. Quando ela terminou, ela disse: nós expulsamos Deus do país e agora queremos saber cadê Ele. Cuidado com suas decisões. O que matou Ananias e Safira, conforme Pedro, foi fazer um acordo com o propósito errado. Pastor, mas como é que eu vou saber a vontade de Deus? Eu sei que ela é boa, perfeita e agradável. Eu estou procurando um profeta, Deus não fala comigo. Se você não lê a Bíblia, para de reclamar que Deus está em silêncio. Procure conselheiros. Geazi, pastor? Não, Eliseu. Eu sei que você conhece um Eliseu. Se eu estou pensando em me divorciar, não vou procurar quem divorciou, vou procurar quem está junto há 50 anos.
Se o meu problema é financeiro, quem é que venceu nessa área? Estou achando extraordinário os vídeos dos pastores passando aqui, e eu vejo a alegria no rosto deles. De uma cidade pequena, onde ninguém espera nada, o cara vai lá e faz um negócio. Pá! Não te inspira, não, me inspira. Se eu quero fazer o mesmo, eu vou falar com quem? Pastor, eu vi um vídeo seu, me explica, o que aconteceu? Me inspira, me inspira, me inspira. O que... Agora a gente fica dando mais ouvido para a gente que eu não aceito crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Fizeram um acordo com o propósito errado. Terceiro erro deles, retiveram parte do preço. Olha para mim, a palavra aqui é reter. Sabe o que significa reter? Ficar com o que não é seu. Você já leu Atos capítulo 5? Não tem o preço da fazenda, por quê? Porque não interessa. Tanto faz se é R$1 ou 1.000. Porque o que está aqui, a problemática aqui não é o valor financeiro, é o valor moral. Porque o dinheiro não muda ninguém, ele só revela caráter. Aí eu olho para o texto e não interessa quanto foi. O que interessa é que eles retiveram. Ficou com eles o que não era deles. Por que isso é interessante? Porque a palavra reter, aqui no grego, a palavra reter aqui nesse texto, ela remete com o mesmo significado, a mesma palavra, a uma história do Antigo Testamento. Josué chega diante de Jericó. Deram as voltas. A muralha caiu. Não caiu para dentro, porque senão ela continuava alta, porque ela era muito larga. Não caiu para fora, porque senão matava os israelitas. Deus engoliu a muralha. Eles entraram, venceram Jericó. E Deus disse, Jericó é primícias, é minha, ninguém pega, ninguém mexe. Se alguém pegar alguma coisa de Jericó, é anatema. Montaram acampamento depois de Jericó. Todo mundo feliz, uma cidade grande, fortificada, foi vencida. O Senhor dos exércitos foi glorificado. Aí Josué chama os generais, chama todo mundo e diz, embora para frente, embora. Qual a próxima cidade? Ai. Josué manda espias, volta e falou, tadinho, Ai é insignificante. Ai, ai, ai de ai. Josué, nós vencemos Jericó, Josué. Nem precisa mandar todo o efetivo. Vamos de qualquer jeito, vai dar certo. Perderam. Aí Josué foi orar, porque humanamente, racionalmente não faz sentido você ganhar em Jericó e perder em Ai. Não tem nenhuma lógica nisso. Senhor, o que é? Deus disse, eu falei para não pegar nada. Alguém pegou. Aí a Bíblia diz que tiraram sorte, encontraram a tribo, da tribo a família, da família a casa, e o nome do homem é Acã. Ele pegou 3 itens e guardou dentro de casa, debaixo da tenda. A frase é, e Acã reteve. Quando eu retenho em casa o que não deveria estar em casa, eu gero morte. Ananias e Safira morreu, e Acã não morreu sozinho. A Bíblia diz que morreu ele e seus filhos. Quando Adão e Eva pecam, quem morre é Abel. Quando Coré, Datã e Abirão pecam, a terra abre e engole os filhos. Quando Amã fez uma forca para Mardoqueu, está na Bíblia, morre ele e seus filhos. Quando Davi peca, quem morre são seus filhos. Quando Elimeleque peca, quem morre são seus filhos. Você está entendendo onde eu quero chegar? Quando os pais pecam, os filhos morrem. O que você faz no quarto gera vida ou morte na vida dos seus filhos. As decisões que você toma, o que você retém. Eu não estou falando só de reter coisas físicas, podem ser emocionais. Deixa eu dizer uma palavra específica para um homem que está aqui dentro. Você está retendo no seu celular o contato de alguém que vai destruir seu ministério e a sua família. Deleta ela daí, queridão. Deleta ela. Não retenha o que Deus disse, joga fora.
O que é que eu e você estamos retendo no nosso ministério, na nossa família, coisas que talvez sejam impuras, sejam imundas, não é minha mais, não é meu, não tem que estar comigo. Eu não quero especificar, eu queria que Deus, que o Espírito Santo dissesse ao seu coração: joga fora! Como eu disse no domingo, a intenção da mulher era encontrar a dracma, a intenção de Deus era limpar a casa. Antes que você perca mais, limpa. Acende a luz e joga fora. Porque o erro deles foi reter o preço. Quarto erro. E o quarto erro aqui é de Ananias. Satanás tinha acesso ao coração do sacerdote da casa. Pedro disse: por que Satanás encheu o seu coração, Ananias? Pastor, mas Satanás tem acesso ao coração de crente? Adão e Eva nunca tinham pecado, nem existia pecado, e Satanás conseguiu ter acesso. A gente é que brinca de crente, ele nunca brincou de diabo. Lá no Éden, ele já começou tentando ter acesso ao coração, e ele conseguiu através de Eva. Ele vai ao Éden falar com Eva, e isso me assusta, porque só a mulher é capaz de conversar com a cobra que fala. Ele convence ela do fruto. Aí quando Deus desce ao Éden, Deus diz: Adão, o que você fez? Não fui eu não. Ele vai culpar Deus, olha isso. Foi a mulher que o Senhor me deu, inclusive eu nem pedi mulher. Antes dela chegar aqui chamava paraíso. A culpa é do Senhor. Aí Deus vai em Eva e fala: o que você fez? Ela disse: não fui eu, foi a serpente. A serpente me aparece e fala que: amiga, como é que você vai ficar inteligente? Eu falei para ela que eu não queria. Como que você vai ficar igual a Deus? Eu falei que eu não queria. Mas ela diz: coma, boba, maçã emagrece. Aí eu não aguentei, Deus. Aí foi muita tentação, eu estou fitness. Olhe para cá, preste atenção. Deus olhou para Adão e disse: não entendi o que você fez. Para que você fez isso? Deus questiona a Eva. O que Deus perguntou para a serpente? Nada. Não seria estranho Deus, o Criador, onipotente, onisciente, onipresente, olhar para a serpente e dizer: enganadora, por que você enganou? Ela só fez o que é inerente ao caráter dela. O que Deus não aceita é Adão e Eva tomarem uma atitude inerente ao caráter da serpente. O que Ananias e Safira fizeram? Mentiram. A mentira de Deus? Todas as vezes que você toma uma atitude inerente ao caráter da serpente, você está dizendo: seja bem-vinda no meu casamento. Gálatas, o fruto do Espírito. Cada virtude daquele fruto são itens, são coisas, virtudes inerentes ao caráter de Deus. Quando eu deixo o fruto do Espírito ser gerado em mim, cada coisa daquela, longanimidade, bondade, temperança, mansidão, você sabe de cor isso, eu me pareço com Deus. E as obras da carne? Aí Deus olha e diz: Adão, vai comer do suor do teu rosto. Eva, multiplicarei tuas dores. Mas aí Deus fecha com chave de ouro. Ele diz assim: serpente, você vai comer? Você vai comer? Você já viu serpente comer pó? Serpente não come pó. Serpente, você vai comer pó. Aí Deus olha para o homem e diz: você é pó. O diabo se alimenta da nossa carnalidade. É isso que ele está esperando. Quando eu xingo, quando eu maltrato os meus filhos, quando eu sou grosso, quando eu sou ignorante, quando eu critico o meu marido, quando eu tomo atitudes inerentes ao caráter da serpente, ela diz: achei a brecha. Porque em Apocalipse, Deus me revela que é gentleman. Ele só entra se você abrir a porta.
Para Satanás você não precisa de abrir porta, não. Basta brecha. Senhoras e senhores, quando eu abro no meu quarto um site pornográfico, aquela lambança, aquela animalização, aquela bestialização do sexo, não é Deus que entrou na minha casa. Não há neutralidade numa relação sexual. Ou é Deus ou não é. Quando eu minto, quando eu faço caixa 2 na igreja, isso só acontece em Goiás. Quando eu levanto a minha mão para ferir meu cônjuge, quando eu traio, quando eu fico mandando mensagens estranhas no WhatsApp. Porque reputação é o que você posta no Face, caráter é o que você fala no WhatsApp. E na rede social, deixa eu lhe dizer uma coisa, a gente é quem a gente quer ser. Você tem coragem de enviar fotos, você tem coragem de mandar mensagem, você tem coragem de falar as coisas que você não falaria pessoalmente. Vou dizer igual eu disse ontem, corre! Deleta, apaga, pede ajuda, pede socorro, faz uma campanha de jejum. Não deixe o casamento morrer, não a retenha. Se o diabo está como urubu em busca de carne podre, faz ele morrer de fome. Ora sandai, renderou-se que o demônio sai. Satanás te acessa o coração de Ananias. Quinto, estou caminhando para o final. Eu vou falar que é no final porque vocês acham que está acabando. Mentiram para o Espírito Santo. Diga comigo, mentiram. Olhe para mim. Lucas disse que as pessoas generosas entregavam tudo. Qual é a ideia que a igreja tem? Qual é a ideia que a igreja tem quando alguém chega lá naquela época e entrega tudo? Esse casal é amoroso, generoso e cheio do... Não é isso? Não era essa a ideia? O que Ananias e Safira pensaram? Se a gente fizer, não interessa quanto. Ninguém vai saber, eles só vão olhar para nós e vão achar que também somos cheios do Espírito Santo, que nós somos um casal abençoado e que somos igual aos outros casais da igreja. Eles estão tentando comprar a reputação. Escreve aí. Quem compra a reputação vende o caráter. Quem compra a reputação vende caráter. Do que adianta a gente fingir que está bem se não está? Você vai aguentar segurar isso até quando? Esse casamento de mentira. Que não tem mais uma relação, que não beija mais na boca, que não põe no colo, que não fica junto. Só para manter o ministério? Só para manter a igreja? Só para manter a família? Quando tudo isso desmoronar, Vossa Excelência, você, o senhor e a senhora, estarão afetando a igreja de Deus. É coisa séria. Vai cuidar da sua casa primeiro, pastor. Chama o presidente, chama o coordenador, chama alguém e fala, não está bom não, vamos resolver, me ajuda aí. É melhor confessar a tentação do que ter que confessar uma queda. Ei, mentiram. Sabe o que eles queriam? Que todo mundo achasse que era igual. O casal vem dentro do carro, indo para a igreja, uma confusão, uma briga, aquela confusão. De que você vai me chamar na igreja, ô bagaceira? Você não é um troço ruim. Aquela coisa, aquela confusão. A irmã que estava com a escova depressiva, a escova já vira regressiva e vem fazendo maquiagem, o batom vai na testa, aquela confusão. Quando o carro sai, a senhora nem entrou ainda, um pé dentro, tá um pé dentro, um pé fora, aquela confusão dentro do carro, vem brigando, os meninos lá atrás, parecendo um ninho de gato. Meu Deus, o inferno. E quando desce na porta da igreja, os irmãos, Pai do Senhor. Na hora do culto, a esposa do pastor chora. E os irmãos, a pastora está na unção. E ela está lá, Deus me dá graça. Porque se o Senhor me der força.
Um dia o pastor estava pregando e uma irmã entrou com 3 meninos e um colchão. Ela veio arrastando o colchão, pôs bem na frente assim. E o diácono tentando puxar e segurar e nada, ela pôs o colchão aqui. O pastor disse: irmã, está doida? Não, pastor, estou não. Eu quero morar aqui com os meus filhos, porque aqui meu marido é uma bênção. Do que adianta ser herói no altar e vilão dentro de casa? Isso serve para homem, serve para mulher, serve para... Mentir o Espírito Santo. E aqui eu encerro. Gente, deixa eu lhe dizer uma coisa. Onde impera o amor, reina é a verdade. Qual foi o último erro deles? Pode tocar para mim, filho, eu vou encerrar agora. O último erro deles, sabe qual foi? O último erro deles, e aí não foi dos dois, foi só de Safira. Ela perdeu uma maior oportunidade da vida dela. Época da graça. A Bíblia diz que ela chegou na igreja 3 horas depois. Sempre atrasada para chegar na igreja. Devia estar fazendo uma maquiagem, alguma coisa. Demorou mesmo. 3 horas depois ela chega na igreja. Aí o pastor Pedro vai dizer bondosamente: querida, conte-me a. Olha que oportunidade. Pastor, o senhor é o presidente. O senhor é o nosso líder. Não está bem, a coisa está feia, nós estamos tentando mentir, meu marido está tentando fazer a coisa errada, eu não estou contando para todo mundo, é só para o senhor, ajuda a gente, pastor. Não, ela mentiu também. Sabe o que me preocupa? Uma frase, a Bíblia diz assim, ela chegou 3 horas depois, a frase é assim: ela não sabia o que havia acontecido com o seu marido. Você sabe o que está acontecendo com o seu? Você sabe o que está acontecendo com a sua esposa? Eu perguntei ontem e pergunto de novo. Depois do sexo, ela se sente usada, abusada ou amada? Você sabe se ela está bem na igreja? Você sabe se ela está bem emocionalmente? Você sabe como é que está a saúde dela? Você sabe? Eu combino com a minha esposa tudo, porque mulher é o seguinte: se ela olhar para a gente, não precisa falar nada. Você já sabe. O casamento vai gerando isso na gente. Um olhar, um gesto, um negócio, a gente já vai aprendendo. Nós precisamos defender um ao outro. Foi o que Adão não fez. É você defender ele, ela defende. Porque se você queria só privacidade, você não quer ninguém que te pergunta onde é que você estava, o que você estava fazendo, quem estava conversando. Você não quer não? Então por que você casou? É um defendendo o jardim do outro. Eu combinei com a minha esposa que todas as vezes que a gente fosse... Eu preguei muito para jovens, muito. E aí eu pregava para jovens e eu gosto muito de tirar foto, porque quando ninguém te pede para tirar foto, você fica preocupado. Tipo assim, gente, será que foi tão ruim? E aí eu fui no congresso de jovens e todo mundo queria que tirasse foto. E 2 meninas vieram, mas elas estavam muito assanhadas. Gente, uma pegou num braço, outra pegou no outro, aquele negócio, me puxando, eu não sabia onde pôr o braço. E elas passando o corpo em mim, me segurando, e eu apavorado. Minha mulher lá de longe viu, já está combinado. Lá de longe, ela olhou. E ela veio. Quando ela chegou, olha o que as meninas disseram. Não era celular, é uma maquininha digital. Elas entregaram a máquina para minha esposa e disse: tira uma foto dele com a gente. A minha esposa pegou, pois não. Mais uma para garantir. Eu entrei no carro e fui brigando com ela. Falei: deixa eu te dar um conselho, filha, nós já não combinamos que a gente tem que defender um ao outro? E não é só por mim não. Se elas fazem isso com uma mulher que é barraqueira, pensa na confusão que não dá. Ia dar uma confusão na igreja. Elas têm que aprender. Você é mais maduro, você é mais velha, tem que ensinar, tem que falar. Fala: querido, ó, devagar, afasta aí, está encostando. E eu fui explicando para ela. Falei. Quase chegando em casa: você não vai falar nada? Ela mexeu no cabelo e disse: elas vão me odiar quando descobrir que você não saiu na foto. Falei para ela: como é que você fez isso? Ela disse que pegou a máquina, deu zoom bem no nariz de uma.
A outra, ela achou uma espinha na testa, deu um zoom assim e tirou. Olha aqui para mim, me dê em 5 minutos. Me dê em 5 minutos. Meu tempo esgotou, me dê em 5 minutos, olha para mim. Eu me casei há 21 anos atrás. E foi a melhor decisão da minha vida. Prosperei financeiramente, prosperei no ministério. Engordei 26 quilos, foi muito bom. Mas a gente sabe que as mulheres casadas engordam mais que as solteiras. Isso é provado cientificamente. A solteira chega em casa, dá uma olhada no que tem na cama e vai para a geladeira. Algumas casadas chegam em casa, dão uma olhada no que tem na cama e vai para a geladeira. Acho que eu errei, né? A solteira chega em casa, dá uma olhada no que tem na geladeira e vai para a cama. As casadas dão uma olhada no que tem na cama e vai para a geladeira. Eu errei. Estou tão preocupado com a história aqui que eu errei. O tempo e tudo eu errei. Errei. Mas você entendeu? Pastor, eu me casei há 21 anos atrás, 22 anos atrás. Eu não tive o privilégio de levar minha esposa para conhecer o mar na época. Morando no interior de Goiás, morando em Goiás ali, morando em Goiânia também. E ela não conhecia o mar, eu tinha essa vontade. Mas nós não tínhamos dinheiro. Mas quando nós completamos aí 2 anos, 3 anos de casados, recém-casados, não tínhamos filhos ainda, nós conseguimos juntar um dinheirinho e fomos para a praia. Longe. Aquela viagem longe que você dorme, o ônibus está andando, acorda, o ônibus está andando, dorme, o ônibus está andando, acorda, ele está andando. Quando ele para, você pensa, chegou não, está em Brasília, falta 1.000 quilômetros ainda. E aí quando nós chegamos, aquele tanto de água, aquele mar lindo, eu fiz igual todo goiano faz, fui chegando devagarzinho, passei a mão na água, para ver se tinha sal. Nós estávamos encantados. Foram 15 dias. No último dia eu saí para comprar uma água, ela ficou sozinha assim num guarda-sol, olhando para o mar. Uma mulher se aproximou dela e pediu para ler a mão da minha esposa. A minha esposa nasceu, o pai dela já era pastor. Ela cresceu na igreja, cresceu em Deus, uma mulher muito crente, muito íntegra. Mas ela não tinha esse tipo de experiência, ela tinha curiosidade. Ela deu a mão para saber o que a mulher falava. Só que eu tinha levado o dinheiro. Ficou na bolsa dela só umas moedas, e era o que ela tinha. Quando ela deu as moedas, a mulher murmurou, reclamou, amaldiçoou, falou umas coisas lá e foi embora. Eu conheço gente que já teve a mão lida, eu conheço gente que já teve nome na boca de sapo, eu conheço gente que já teve macumba na porta da casa, na porta da igreja. A Bíblia diz, mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Mas eu já li Jó capítulo 1, que o diabo vai no céu e diz, se o Senhor me autorizar, eu vou destruir a família de Jó. Deus disse, pode ir. Ei. Quando Deus autoriza. O que aconteceu na minha vida, eu não gostaria que acontecesse com nenhum dos senhores. Aquela mulher pegou a mão da minha esposa e disse, 3 coisas, seu casamento vai ser um sucesso, um mar de rosas, a sua saúde vai ser de ferro e as suas finanças vai prosperar. Tudo que ela profetizou, aconteceu o contrário. Voltamos para casa, pouco tempo depois, eu não sabia disso. A mão da minha esposa adormeceu, ela ficava assim, ó. Minha esposa é arquiteta, formada na Universidade Federal, ela não conseguia mais trabalhar. Às vezes a mão voltava, às vezes adormecia, às vezes ressequia e doía. E aí começamos a fazer exames, só que a dor da mão foi para o braço e passou para todos os órgãos internos, fígado, estômago, tudo. Você sabe quantos anos eu levei minha esposa no médico? De madrugada, carregando no colo, vomitando, passando mal. Você sabe quantos anos foram? 2 anos. Exatos 24 meses. Como ela foi adoecendo fisicamente, ela já não conseguia mais trabalhar, não conseguia cuidar da casa. Nós morávamos de favor num barracãozinho de 3 cômodos. Eu agora lavava o banheiro, limpava a casa, lavava as roupas, porque ela não conseguia mais. E ela foi entristecendo, e como ela estava doente, foi se afastando de mim. Eu queria que você olhasse nos meus olhos para lhe dizer algo. Eu, recém-casado, fiquei meses sem ela tocar em mim. Eu só orava e chorava. Como ela não trabalhava, só eu fazia faculdade de administração de empresas de manhã, fazia seminário de teologia à noite, pregava para casais no final de semana, e à tarde eu trabalhava. Mas eu trabalhava pouco, era o dinheiro dela que ajudava. E agora não tinha mais.
A crise financeira chegou na minha casa. Um dia meu pai chegou em casa, abriu a geladeira, ele viu que não tinha nada, abriu os armários. No final da tarde ele trouxe uma cesta básica. Eu sei que é provisão, mas eu não esperava por isso. Não foi isso que eu planejei. Eu arrastei aquela cesta para o meu quarto. E eu deitei do lado dela. E eu passei até de madrugada. Eu perguntei a Deus por quê. E Ele me respondeu. Shhh. Dói tanto quando Ele responde com silêncio. Eu aprendi nessa época a diferença entre opressão e possessão. Possessão é o diabo dentro, opressão é ele por fora. Perturbando, tentando ter acesso ao coração, como fez com Ananias, com Safira, com Acã, tenta fazer, oprimindo, perturbando. E ela foi ficando depressiva, ela foi entristecendo. Doente, médico, exame. E sabe o que os médicos diziam? Você não tem nada. O médico não vai conseguir descobrir uma doença que não está no corpo, está na alma. E ela foi piorando tanto que ela tentou tirar a própria vida. Eu tinha que socorrer ela. Eu cheguei a acordar de madrugada, ela com algum objeto na mão para me ferir. Um dia, eu falei para o meu sogro, o senhor me empresta o carro? Porque hoje eu vou pregar numa conferência de família. Eu queria que a Susan fosse comigo, mas de ônibus ela não quer ir. Eu andei em Goiânia e toda a periferia, de ônibus, na garupa de moto, a pé. Quantas vezes eu andei quilômetros debaixo de chuva, com um terno aqui na cabeça e uma Bíblia debaixo do braço, porque eu não havia recebido vale transporte para voltar para casa. Nem uma coxinha, nem um salgado na cantina. Chegava em casa com fome, sem nada no bolso. Não foi uma nem duas vezes. Porque eu nunca pus valor para atender a igreja nenhuma. E como eu andei de graça para todo lado nesse Brasil. E lá nas nossas congregações, as pessoas querem o que você tem, só não quer pagar o preço que você pagou. Fui de carro, ela entrou. Parei na porta da igreja, ela não desceu não. Falei, vamos descer para o culto? Ela disse, eu vou ficar aqui. Ela tinha um sono tão profundo. Quando eu voltei, ela estava dormindo. Falei, irmã, filha, falei, meu bem, as irmãs ficam perguntando, por que você não entra, o que você tem, você está doente, quer uma ajuda, quer um remédio, quer alguma coisa? Ela disse, eu nunca sonhei em ter casado com um homem que vive de esmola de igreja. Dentro do meu terno naquele dia, tinha um envelope com R$16 de moeda. Eu só fiquei calado, fui embora, eu só orava e chorava. Mas um dia, quando eu cheguei em casa, ela estava sentada no sofá, toda séria. Ela disse, vai lá no quarto, a mala está em cima da cama. Eu quero que você pegue todas as suas coisas e vá embora dessa casa, porque eu não amo mais você. Meu chão sumiu e eu fui para o banheiro. Peguei a tampa do vaso, deitei, debrucei ali e falei, Deus, quem foi que mentiu para mim? Todos os profetas que disseram que era para eu estudar sobre família, sobre casais, que o Senhor ia me usar para abençoar casais? Ou foi o meu pastor, que eu briguei com ele para não fazer esse tal de teologia? E meu pastor me perturbou até, ele falou para mim, você tem chamado, e eu não te aceito sem fazer, e me enfiou num curso de teologia. Quem que está errado? É meu pastor? É o profeta? Quem é? Porque não adianta eu subir no altar, abençoar as pessoas, se a minha casa está assim. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando com alguém. Talvez você quer dar uma palavra sobre família na igreja, mas os seus filhos não estão bem. Não tenha medo de abrir a sua boca e de proferir as verdades que Deus colocar no seu coração. Continue falando, porque enquanto você prega, você está profetizando para você mesmo. Seu casamento não tem que ser perfeito para você subir no altar e falar, não. Vai orando, vai fazendo. Eu saí do banheiro, lavei o rosto, saí do banheiro, fui nela e disse, eu não vou sair dessa casa.
Você também não vai, ninguém vai sair daqui, porque esse casamento não é projeto nosso, é projeto de Deus. Não nasceu no meu coração, nasceu lá no céu. Eu te amo e eu não vou desistir de você. 2 anos, e tem gente aqui com 1 mês de crise já querendo chutar o balde. Porque quando você deixa seu casamento morrer, não morre você não. Morre os filhos, morre a igreja, morre o ministério, morre tudo. A minha sogra, que é uma mãe, orava comigo e ela convenceu a minha esposa de ir num retiro, num acampamento só de mulheres. 3 dias de oração e palavra, e minha mulher lá. E no último dia a missionária contou um testemunho parecido com esse. Ela abriu o olho. Ela foi na missionária e disse: missionária, enquanto você prega, a palavra de Deus aqui, caíram escamas nos meus olhos. Eu sei o que aconteceu comigo, e eu quero que Deus feche essa brecha. Eu quero que Deus me restaure, eu entendi o propósito. E aí diz que a missionária Selma chama. Ela disse que a minha esposa ajoelhou, que quando levantou da oração, o semblante já estava diferente. Aí no domingo à noite, estava só os homens da igreja esperando as mulheres. Elas iam chegar na igreja. Parou os homens lá na porta. Só tinha homem no culto. Pensa num culto ruim. Só os homens lá dentro do culto assim. Os meninos correndo com a meia verde, meia amarela, camisa do avesso, cabelo sem pentear. Eu fiquei imaginando em casa. Pensa, só nesse miojo, que é a confusão. Quando as mulheres entraram, elas entraram cantando. Oh, irmão. Mulher já é cheia de Deus. Agora você pensa, 3 dias orando. Quando elas entraram cantando, Deus desceu. A Shekinah, a glória de Deus tomou a casa. Ela veio onde eu estava, me abraçou. Ela não me largava, me abraçou apertada. E tinha muito tempo que eu não recebia um abraço. Ela disse: eu te amo muito. Eu me afastei e disse: alguém trocou minha mulher. Trocaram. Eu voltei para casa sem acreditar. Na segunda-feira eu voltei do trabalho. Quando eu cheguei em casa, ela estava sentada no sofá, no mesmo lugar que ela disse que não me amava, mas ela estava diferente. Gente, que vestido bonito, uma sandália de salto, aquele cabelo arrumado e a Bíblia no colo. Falei: onde você vai? É reunião de oração dos jovens, eu sou a preletora. Falei: você é o quê? Espera aí que eu não vou nem para aula hoje, eu vou tomar um banho, eu vou lá. Descemos de mão dada, e ela falando das coisas de Deus, e numa alegria. Sabe quando você não está acreditando? Porque foram 2 anos, eu não estava acreditando. Tipo, que estranho. Quando eu cheguei, ela contou essa história que eu não sabia. Eu me acabei de chorar, orei, agradeci os jovens quebrantados e tal. Voltamos para casa. Ela que não me procurava, eu tive que falar para ela: querida. Aleluia, o irmão falou aleluia. Está precisando de uma oração dessa lá, irmão? A mão dela voltou ao normal. As dores desapareceram. Ela nunca mais teve aborto. As finanças prosperaram. Deus nos deu uma casa. Deus abriu as portas do ministério. Ela deixou o projeto dela para me acompanhar ministerialmente. Deus fez tudo novo. Escute: o que o diabo gastou 2 anos para fazer, o Deus que você serve desfez em 30 segundos. Não tem filho que Deus não restaure, não tem casamento que Deus não mude, não tem finanças que Deus não sare, não tem igreja que Deus não conserte, não tem nada que Deus não faça. Deus te trouxe essa convenção para lhe dizer: Ele tem compromisso com a sua família, Ele tem compromisso com o seu ministério. Não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer. É vida, porque ainda que esteja morto, viverá. Quero que vocês coloquem em pé onde você está. Presidente, perdão pelo horário. Eu quero que você abrace o seu cônjuge. Se seu cônjuge não estiver do seu lado, abrace alguém aí para você orar. Nessa oração, mesmo que seja baixinho, você vai citar o nome dos seus filhos. Ei macho, ei sacerdote, ore por ela aí. Irmã, ore pelo seu marido, para Deus proteger ele, guardar o coração dele, livrar ele do inferno. Hoje é manhã de reconciliação. Se você entrou aqui com aliança no dedo e divórcio no coração, você vai sair daqui renovado. Isso, comece a orar aí agora. Vai, comece a orar aí agora. Andai, eu sou. Ore pelo seu cônjuge. Tenha misericórdia, intercedará da súria.
Urandurios, eu sinto uma glória de restauração. A unção de restaurada. Ai, docovia. Oristocoura namai. Ore, 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 ore. Não aceite a morte. Em nome de Jesus. Ore, ore, ore. Levante a sua voz. Ore. Interceda por ele. Pô, coisa linda, coisa linda. Ah, Sandai. Chore pelo seu casamento, chore pelos seus filhos, chore pelos seus netos, chore pela sua família. O inferno bateu em retirada hoje. Satanás perdeu. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende teu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende teu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste.